Bem-vinda ao último vídeo da série Curada no Meio do Caminho. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher que sangrava durante 12 anos. Esse vídeo é para você que muitas vezes está se movimentando, está trabalhando, está fazendo N coisas e não percebe que a vida está sendo drenada. Aí você está cansada, você está angustiada, você está... Deus, aonde está ainda a minha vida? E a palavra conta de uma história de uma mulher que passou exatamente por isso. A história está lá em Marcos 5, do 21 ao 34. E essa história aqui ela é fenomenal, porque fala a respeito de ser curada no meio do caminho. Sim, quando a nossa história cruza o caminho de Cristo. Não tem como você passar despercebida, a menos que você não toque nas vestes dele. O que é tocar em Jesus? É se entregar, é pedir para que ele cure e estanque qualquer tipo de sangramento. Olha só, a história bíblica conta a seguinte narrativa. Jesus havia acabado de sair da região dos Gesarenos, onde ele havia curado um homem que estava possesso por espíritos imundos. A palavra diz que ele entra no barco e lá na outra margem já estava uma galera esperando ele sair para encontrá-lo. A palavra diz que havia no meio daquela multidão um homem chamado Jairo, que era o chefe da sinagoga. Então imagine todo o contexto, Jesus saindo do barco, aquela multidão comprimindo, chega um cara e fala assim, Jesus, Jesus, a minha filha está muito doente, a minha filha está morrendo, é só o Senhor que pode curá-la. Jesus olha para Jairo e fala assim, eu vou curá-la. A palavra conta que eles saíram a caminho da casa de Jairo, uma mulher que padecia de uma hemorragia, 12 anos sangrando. Ela vai por trás, ela passa pela multidão. A palavra conta que ela havia gastado seus recursos com muitos médicos. E dentro dessa dinâmica de procurar a medicina, aquele estancamento do sangue, a palavra conta que ela sofreu muito. Sofreu buscando a cura e não encontrou. Até que, ouvindo falar de Jesus, que é isso que a palavra diz, ela se move a caminho da cura. A palavra conta que ela vai por trás de Jesus e a multidão o comprimia, mas ela passa, toca no manto de Jesus e a palavra diz que Jesus sentiu que imediatamente lhe saiu o poder. Enquanto Jesus sentia que dele saía poder, aquela mulher sente que imediatamente ela está livre do seu sofrimento. Dentro de todo aquele contexto, Jesus fala, alguém me tocou, alguém está me tocando, alguém me pegou. E lógico, os discípulos falaram assim, mestre, lógico que estão te tocando, olha a multidão. Falei, não, 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 de mim saiu o poder. A palavra diz que aquela mulher tremia, assustada, muitas vezes com medo. Ela tocara no mestre e foi curada. Jesus olha com um olhar de ternura e diz, filha, você está livre do seu sofrimento. E é aqui que começa a nossa história. Olha só, mulheres que continuam funcionando enquanto a vida está sangrando. Deixa eu te explicar melhor. O texto não diz que ela estava morrendo, nem que estava paralisada. A Bíblia diz que ela estava sangrando. Eu não sei se você já percebeu no contexto bíblico, que está lá em Levítico, no 11. Olha só, pega essa chave, diz assim, pois a vida da carne está no sangue. Eu dei a vocês para fazerem propiciação por vocês, mesmo no altar. E é o sangue que faz propiciação pela vida. Mas o 14 revela algo interessante, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Aquela mulher que estava gotejando, ela não estava só sangrando, a vida dela estava escorrendo há 12 anos. 12 anos que a vida dela estava indo. Isso remete a algo muito interessante, porque às vezes a tua vida pode estar sendo drenada e você nem percebeu. Está se movimentando, está fazendo, está indo. E entenda que no meio do caminho, quando Jesus passa, você tem uma oportunidade de tocar nele e estancar, parar com tudo aquilo que está drenando a tua vida, aquilo que está te absorvendo. E deixa eu te falar uma coisa, você sabia que há situações e coisas que drenam a nossa vida, que drenam a nossa alegria, que drenam aquela vontade de viver, mesmo você fazendo um monte de coisa, e eu quero falar sobre isso. A primeira coisa que você precisa entender, que na caminhada com Jesus, uma das ferramentas primordiais é o discernimento. O discernimento não é intuição.
Discernimento não é você pensar, eu acho, eu sinto. Não, discernimento é uma certeza absoluta do próprio Espírito de Deus falando o teu espírito. Então, olha só, eu quero mostrar para você que o discernimento, ele vai preservar o teu propósito. Dentro desse contexto sobre drenando a vida, coisas que estão drenando você, coisas que estão atrapalhando o teu propósito, dentro da caminhada com Jesus, muitas pessoas estão caminhando com ele, mas cheio de peso, pesadas, muitas pessoas mulheres estão servindo o Senhor, mas muitas vezes com os olhos tapados, como se não tivesse propósito tudo aquilo. Você sabe por quê? Porque às vezes a tua vida está sendo drenada por coisas que Deus nunca disse para você fazer. No caso dessa mulher, ela tinha uma enfermidade. No nosso caso, muitas vezes não é uma enfermidade física, mas uma enfermidade da alma. Eu quero apresentar para você algumas coisas que podem estar drenando a sua vida. Sim, servindo a Deus, cuidando da tua casa, fazendo tudo aquilo que é magnífico, que você sabe que é propósito de Deus, mas você está se sentindo drenada. Tá, deixa eu explicar melhor. Quais são os sintomas de uma vida drenada? Cansaço, você vive cansada. Não é, já viu que não é hormonal, não é falta de vitamina, não é coisas do teu organismo, não é físico. Às vezes é o teu emocional. Às vezes é a tua vida escorrendo pelas suas mãos por falta do quê? Discernimento. Então vamos lá. Se o sangue representa vida e aquela mulher há 12 anos estava vertendo vida, aquela mulher possivelmente estava com todos os sintomas de uma vida drenada. Anemia, queda de cabelo, palidez, até mesmo sintomas depressivos, não só fisiológicos, mas também cultural, por todo aquele estigma que envolve uma mulher no fluxo de sangue. A palavra diz que ela era impura. Então, olha só como essa questão de drenar a vida é muito mais profunda do que você pode imaginar. Então, eu quero falar para você algumas coisas que podem estar drenando você. E uma delas é relações que drenam a vida, discernimento sobre quem salvar. A síndrome da mulher salvadora. Escuta, eu já falei isso em outros vídeos. Você se meter aonde Deus não mandou pode estar drenando a sua vida, pode estar acabando com você, você se colocando em lugares aonde Deus nunca mandou você se colocar, sabe? Pegando responsabilidades, entrando em assuntos que vem só para drenar você, vem só para te sugar. Eu gosto de chamar isso de pessoas buracos negros. São pessoas que você dá a palavra, que você ensina, que você discipula, mas por escolha própria, elas nunca querem sair daquilo. Você sabia que algumas pessoas, a única coisa que elas têm é a própria ferida? Se essas pessoas têm as suas feridas estancadas, como elas vão viver? Se elas funcionam em torno da ferida. É aquela frase do lamber ferida. Então elas vivem em torno da ferida, vivem em torno do trauma, a ferida e o trauma viram um cachorrinho de estimação. Por quê? Porque é onde ela tem acolhimento, é onde ela tem consolo, aonde ela tem conforto. Então, se livrar da ferida é se livrar de tudo que compõe. E muitas vezes você está alimentando a ferida do outro, de pessoas que não querem ser curadas. Isso é um ponto. O outro ponto é pessoas onde Deus está tratando o caráter. Vou contar para você uma experiência que eu tive. Certa feita, isso há muitos anos atrás, uma pessoa apareceu pedindo, na verdade ela não estava pedindo ajuda, mas tem pessoas que começam a reclamar para a gente, murmurar, falar de situações, porque sabe que você vai se condoler com aquela situação. E olha só, aconteceu um episódio onde uma pessoa estava passando por necessidade e eu pensei assim, meu Deus, eu preciso ajudar. E eu desenterrei o dinheiro de uma conta que eu tinha, era uma conta de pagar a luz, e dei para aquela pessoa fazer aquilo que ela tinha desejo de fazer. E eu fiquei muito, nossa Senhor, como é maravilhoso servir e ajudar. Tudo que eu vou fazer, eu peço orientação na palavra. E nesse dia, depois de ter ajudado essa pessoa, eu fui orar. E quando eu orava, eu falei, Senhor, fala comigo, querendo um conforto, como se o Senhor falasse assim para mim, parabéns, filha minha princesa, você ajudou fulano, fez a coisa certa. Não, a palavra me exortou, a palavra diz assim, ao homem de dura cerviz, se você ajudar uma vez, você vai ter que ajudar sempre.
Aí o Senhor falou comigo: ei, 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 presta atenção, para de colocar a tua mão aonde eu estou tratando. Isso drena a vida, isso suga a tua vida financeira, isso suga você, isso te cansa. Isso é caminhar sendo sugada. Tá, Bruna, mas como que eu vou saber? O discernimento, a paz que excede em todo entendimento. Muitas vezes nós ajudamos, não é porque nós somos bons, é porque nós somos orgulhosos. Até os nossos atos de bondade, se não passar pelo crivo da vontade de Deus, não passa de orgulho. Vamos lá. Outra coisa que drena muito, que a pessoa está caminhando, é as relações aonde ela sempre dá mais. Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo, o que você deve guardar, guarda o teu coração. Deixa eu te dar uma chave a respeito disso. Grava isso no teu coração. A primeira vez que você ajuda alguém, muitas vezes vai gerar gratidão. A segunda gera alívio. A terceira vai começar a criar na pessoa expectativa. A quarta vira obrigação. E quando você para, a pessoa acha que você está devendo. Então é por isso que você tem que caminhar no discernimento. Mulheres que se doam demais, geralmente elas têm a síndrome da salvadora. O que é isso? O lugar da infância dela, onde ela não foi salva, ela quer salvar todo mundo. Uma ferida, um trauma de abandono. Aí ela pensa assim, isso tudo inconsciente. Bom, aconteceu isso comigo, eu não posso deixar que isso aconteça. E aí você acaba se metendo e sendo sugada, sempre entregando, sempre dando, muitas vezes numa forma de validação. O discernimento vai nos fazer fluir de uma maneira onde nós damos, entregamos e não somos sugadas. Você não sente que a tua vida está se escorrendo. Você não se perde no meio do propósito, você não tropeça no meio da caminhada, porque tudo que você está fazendo, até por mais nobre que seja, até as coisas mais nobres, não está fluindo pela ótica da tua ferida emocional. Quando você faz os seus atos de bondade pela ótica da tua ferida emocional, não é sobre o que Cristo faria, é sobre o que o teu orgulho deseja para que você faça, para suprir algo em você. Não tem nada a ver com a palavra. É um assunto forte, não é? É um assunto forte, por isso muitas pessoas estão sendo sugadas, muitas pessoas veem o ministério indo. Outra coisa muito interessante a respeito do que está sendo muito falado é o burnout. O que é o burnout? Aquele excesso de atividade, aquele excesso de carga, aquele excesso de muitas coisas onde você fica angustiado, você perde o brilho. Mas deixa eu te falar um segredo que ninguém vai te falar. Você sabia que um dos sentimentos que está por trás disso tudo é você fazer algo que você não quer fazer? Você é obrigado a fazer. Você não quer fazer. Então aquilo que você faz sem prazer vai se tornar um peso. E aí é onde você percebe que a tua vida está sendo sugada. Às vezes a tua vida está sendo sugada de algo que antes te dava tanto prazer de fazer, por exemplo, o ministério pastoral, evangelismo, todos os ministérios, eles são prazerosos no quesito de você saber que Deus tem algo com você. Isso não isenta as batalhas e as lutas de todo o ministério, mas o ativismo religioso que tem por trás do pastoreio, do evangelismo e de outros ministérios faz com que a pessoa comece a fluir com a vida sangrando. Comece a fluir cansado. Comece a fluir, ei, o sacrifício já foi feito na cruz. O sacrifício já foi pago na cruz. Muitas pessoas têm aquela cultura, vou pagar o preço. Pagar o preço do quê? Se nosso Jesus já pagou, o que Jesus ele está nos pedindo é, tome a sua cruz e siga-me. A cruz que Cristo está falando não é esse peso. A cruz é o peso da nossa alma a ser crucificado, os nossos desejos, nossas paixões. Isso são todos os dias. Eu quero dizer para você, querida, que o Senhor, ele não quer que nós funcionemos. Ele diz assim, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. É por isso que nós nos cobrimos com o sangue de Jesus. Enquanto aquela mulher estava com o sangue dela escorrendo, a vida dela sendo drenada, ela toca no sangue, ali no manto, né, simbolizando ali como se ela pegasse no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, e todo aquele sangramento ele para na hora.
É sobre isso que Jesus está falando no meio da caminhada. Você precisa prestar atenção naquilo que está drenando a sua vida. Tocar em mim de uma maneira intencional. Muitas pessoas, muitas de nós estamos indo na igreja há muito tempo. Talvez você nasceu na igreja, casou na igreja, está vivendo na igreja e ainda assim nunca tocou em Jesus. Ainda assim nunca sentiu o poder dele vir sobre você. Ainda assim você nunca sentiu uma direção clara, dizendo para ele assim, ei, 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 a tua vida está se escorrendo. Caminhar com Jesus é caminhar com discernimento. Caminhar com Jesus não é aceitar uma placa de uma religião. Caminhar com Jesus é mergulhar num amor tão grande, tão profundo, onde você não é drenada, onde você é satisfeita, onde você caminha com um propósito, onde você caminha com vida. E quem caminha com vida, distribui vida. Olha só, outra coisa que pode estar drenando a sua vida, a sobrecarga invisível. Né? Ela faz, né, para se manter viva, quando a pessoa tenta controlar o que ainda não aconteceu. Então, uma das coisas que drena a vida de qualquer pessoa, mas eu vou bater ali na tecla de toda mulher, é a ansiedade. A ansiedade é aquele medo exacerbado do amanhã, ela controla tudo. Né? Ela está no amanhã, ela está no passado, ela está no presente. Você já pensou você dormir e acordar angustiada? Isso drena a vida, isso vai escorrendo, isso vai te cansando, né? Ela vive pensando no que precisa resolver, no que pode dar errado, no que precisa ser cuidado. Isso mantém o sistema emocional sempre em alerta. É aquele tipo de mulher que dorme para descansar e parece que correu uma maratona. Ela já acorda cansada, sabe? Ela acorda já no limite, acorda com dor na nuca, dor no pescoço. A palavra do Senhor diz assim, ó: entrega toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vós. A ansiedade, ela é aquele negócio assim, eu confio em Deus, mas eu tô segurando. Eu tô com Jesus, mas eu não tô tanto assim. É aquela preocupação exacerbada com coisas que você não tem o controle. Mulher de Deus, você não tem o controle sobre o outro. Sabe sobre o que nós podemos ter o controle? Sobre nós mesmos. Nós não controlamos situação, não controlamos nossos filhos, nosso marido. Por isso que entregar a ansiedade é o maior ato de confiança no amor de Cristo. Nessa caminhada, né, nesse trajeto, caminhando com Jesus e sendo curada no meio do caminho, eu imagino Jesus caminhando comigo, com você, e tirando os pesos das nossas costas, tirando o fardo das preocupações, sabe? Tem um texto que fala bem assim, se Ele cuida dos lírios dos campos, o que Ele não vai fazer conosco? Né? Se preocupando com o dia de amanhã. Então, eu gostaria de te encorajar a experimentar um lugar de descanso que só os famintos de Deus acessam. O Salmo 91 não é um salmo para ficar aberto na sua estante pegando poeira. A palavra diz, aquele que confia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 começa com habitação, começa com permanência. Aí fala assim, agora você que habita, você pode dizer que o Senhor é meu refúgio, Ele é minha morada, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Você consegue perceber a leveza de falar assim, olha, pode vir praga, pandemia, doença, vai morrer aqui, vai morrer ali, mas a praga não vai chegar na minha tenda. Isso é confiança em Deus. Mas o que antecede isso? Eu habitei nesse lugar. Eu confiei no Senhor, eu entreguei a minha alma, a minha vida a esse Deus. Eu fiz do Senhor o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha morada. É aquele lugar que só os famintos de Deus encontram. Esse lugar do Salmo 91 não é para a multidão. Esse lugar do Salmo 91 é para a mulher que está sangrando, é para a mulher do fluxo de sangue, que ouvindo falar de Jesus, vai até ele se arrastando e toca no manto dele. É esse lugar que toda mulher em Deus, dentro dessa jornada, deve encontrar. É o lugar mais fantástico da Terra. É o lugar mais seguro que eu e você pode encontrar. É esse lugar de descanso em Deus. Outro lugar que drena a vida, isso aqui. Ah, minhas queridas, isso aqui é sério. O fluxo da comparação não tem nada mais para acabar com você, para drenar a tua história, a tua vida, do que se comparar com outra pessoa. Muitas de nós, muitas mulheres que estão assistindo esse vídeo agora, não fazem nada. Quando eu digo não fazem nada, não se movimenta para Cristo, porque ela está se comparando com alguém. Ela está se comparando com quem tá estourando na internet. Ela está se comparando com a irmã, com a vizinha, com fulano, com Beltrano. Ei, deixa eu te falar. Quando o Senhor
A palavra diz no Salmo 139, eu vi você sendo gerada quando os teus ossos estavam sendo formados, eu te conheci. Isso chama singularidade. O Senhor vê a tua história, o Senhor vê você, o Senhor conhece você. Sai fora da armadilha da comparação. Sai fora, sabe por quê? Porque a comparação, ela vai nascer uma coisa da comparação, a inveja. E a inveja não é você querer, muitas vezes, o que a pessoa tem. A inveja é você odiar o que a pessoa tem conquistado. É um sentimento amargo que todo ser humano está sujeito a sentir. Talvez o que está drenando a tua vida, está te paralisando, é quantas vezes você está se comparando. Ei, querida, não preciso te falar que ninguém vai postar coisa ruim no Instagram, não. Ninguém vai postar brigando, ninguém vai postar discutindo com o marido ou na hora da exortação dos filhos. É sempre tudo lúdico, muito alegre. E o algoritmo entrega isso. Ele vai entregar a risada, ele vai entregar coisas boas. Deixa eu te falar, ninguém sabe o que acontece nas quatro paredes. Hoje o Senhor está falando assim, vem caminhar comigo, mas deixa eu te curar. Vem caminhar comigo, mas para de olhar para a direita e para a esquerda. Vem caminhar comigo e deixa eu tratar com a sua singularidade, com quem você é em mim. Outra coisa que acaba, que drena a vida de uma mulher. Isso aqui é muito sério. Fluxo das palavras. Provérbios 18, 21 diz assim, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. As palavras podem drenar, como elas podem gerar vida. Então, assim, o que está acabando com a vida? Eu quero que você imagine como se por algum momento você fosse essa mulher do fluxo de sangue. Por algum momento você está sentindo a tua vida escoando e você está falando, Deus, eu não estou entendendo de onde está vindo isso. Eu não estou entendendo aonde o sangramento está acontecendo. E às vezes você está sangrando. Sabe muitas vezes aonde a vida está escorrendo, aonde você está perdendo o sentido? Nas palavras. A Bíblia diz que quem fala demais vai comer do próprio fruto. Talvez não é nem o que você falou, muitas vezes o que está drenando você é o que você ouviu. Mágoas, falta de perdão, a dor de sangrar carregando alguém é terrível, terrível. Na caminhada com Jesus, nessa trajetória em ser curada, uma das coisas que o próprio Cristo vai fazer com você é você liberar perdão. Para de carregar pessoas com você. Carregar a mágoa é carregar quem te ofendeu. Carregar a mágoa é você tomar veneno esperando que o outro morra. Quando você libera perdão, você não está só liberando a outra pessoa. Você está liberando a vida em você. Você para de sangrar. Eu acredito que nessa questão do sangramento, de perder a vida ao longo do caminho, a mágoa e a falta de perdão é uma das situações que mais sugam a vida de alguém. A pessoa está cantando no louvor, está pregando, está funcionando, mas ninguém vê que ela está sangrando. Não importa, não importa o tamanho do sangramento, o que importa é a sua decisão em ser curada. A cura é uma decisão individual. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela decidiu, ela falou, ouvindo falar de Jesus. Você acha que esse vídeo chegou até você à toa? Você acha que as mensagens que têm chegado até você é à toa? Tudo isso, a palavra diz, eu tô te atraindo com as minhas cordas de amor. Sabe? Essa facilidade de uma mensagem como essa chegando até você, eu quero que você entenda que muitas vezes é o próprio Deus. Você não está pedindo para Deus falar com você? Você não está dizendo, Deus, fala comigo, fala comigo. A palavra chegou, Deus está falando. E uma das coisas que ele está falando, o que está sangrando, o que está estancando a tua vida, é a mágoa que você não libera. É esse voltar em 1900 e bolinha. Ai, o que me disse a minha mãe, o meu pai. Ei, para de caminhar sangrando. A tua vida é preciosa. Se você decidiu caminhar com Jesus, caminhe pelos passos dele. Quais são os passos de Cristo? É o perdão. Olha só, muitos médicos, isso aqui é fenomenal, porque muitas vezes nesse período em que a gente está sangrando, a gente já fez como ela, vai de médico em médico, vai de mão em mão, vai de boca em boca, e a palavra diz assim que ela ia na mão dos médicos e ela sofreu. Então ela estava procurando cura e cada vez que ela procurava uma cura, ela sofria. Cada vez que ela procurava nessa tentativa de estancar as feridas, é como se aumentasse muito mais. Às vezes a dor original não é a única dor. Às vezes o lugar onde buscamos cura se torna
a maior fonte de sofrimento. Então, assim, a palavra diz que ela procurou muitos médicos. A dor de muitas vezes você abrir o coração para alguém e ser exposta, sabe? Você tá sangrando, você tá ferida, você tá querendo cura, mas aí você vai e sangra para a pessoa errada. Querida, escuta uma coisa, não sangre para quem não tem a cura. Não sangre para pessoas que não têm a solução. Não mostre as tuas feridas para quem não tem a chave para te levar ao médico dos médicos. Olha só, eu fiz umas anotações aqui, eu quero dividir com você, sobre os médicos modernos, que muitas vezes a gente pode ir e às vezes só se machuca. Talvez você já tenha ido no cardiologista do afeto. Sabe quem me lembra? Eu falei sobre isso, sobre aquela mulher que tinha 5 maridos e o último não era dela. E que muitas pessoas ficam batendo na tecla dos 5 maridos, mas Jesus fala bem assim: não é sobre quantos você amou, é sobre os corações que você buscou cura e nunca estava. E o último, Jesus falou, e o último ainda não é seu. Porque eu sou o marido fiel, eu sou aquele que vai te sustentar. Às vezes você já foi para o cardiologista do afeto buscando cura em amores e nunca encontrou, muito pelo contrário. As tuas feridas só causaram mais feridas, porque você buscou a cura aonde só Cristo pode dar. Você procurou em pessoas, amizades, amores, dentro do cardiologista do afeto, aquilo que só Jesus podia dar. Talvez, querida, hoje o Senhor está falando com você através disso. Para de buscar validação, para de buscar cura em pessoas, para de pular de galho em galho, de igreja em igreja, de método em método. Vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Vai até Cristo, você já foi até Ele. Tem uma experiência com Deus hoje. Tem uma experiência com o próprio Cristo. Deixa o médico dos médicos curar todos os teus traumas emocionais. Deixa o médico dos médicos curar a dor que falta. Para de ir no cardiologista do afeto. Às vezes você já foi no neurologista do controle, a tentativa de controlar tudo. Marta, Marta. Jesus está falando de rendição. Às vezes, nessa questão de estancar a dor, você já se precaver antes dela acontecer. Então, para não sofrer, você controla tudo. Jesus, você não precisa controlar nada. Você precisa apenas se entregar para mim. Eu gosto muito desse outro médico, porque isso aqui é onde muitas mulheres foi, no ortopedista da mulher forte. É quando ela endurece para não sentir mais. Você já fez aqueles votos internos? O que é aquele voto interno? Nunca mais. Nunca mais eu vou nessa igreja, nunca mais eu me entrego, nunca mais eu tenho um amigo ou uma amiga, nunca mais eu permito que o amor chegue. Que aí ela começa a ser forte. Ela começa a criar uma máscara como eu não preciso de ninguém, eu resolvo tudo sozinha, eu não vou me permitir sentir. Isso cria uma aparência de força, mas por dentro a alma continua sangrando. Talvez você, nessa busca para estancar a dor, você tenha ido no gastrologista da compulsão. O que é isso? Ela está sangrando, ela está ferida, mas ela não se percebe. Então, aonde que ela vai? Ela vai no médico da compulsão. Ela come sem sentir fome, ela fica horas rolando as redes sociais, buscando aquela dopamina barata para saciar. Isso tudo volta. Compras exageradas, comida, tudo para estancar muitas vezes um sangramento. Olha só, comida, compras, rede social, distração constante. Elas não buscam prazer, estão tentando preencher o vazio. Então, esses são alguns médicos que muitas vezes a gente pode ter ido. Para quê? Para tentar estancar o sangramento. A Bíblia diz que ela foi para muitos médicos e só lhe trouxe mais sofrimento. Ela gastou tudo. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha: tempo, saúde, recursos e esperança. Mas tendo ouvido falar de Jesus, querida, o que os teus ouvidos têm escutado? Quais são as notícias que você deixa chegar até você? Você já parou para peneirar o que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, o crer, a palavra de Deus. Eu percebi que o inimigo das nossas almas, ele não quer, muitas vezes, nos tirar da igreja. Ele quer tampar os nossos ouvidos. Porque se você não tem uma boa escuta, como você vai ser curada? Se você se distrai com N coisas, como você vai, e tendo ouvido falar de Jesus?
Esse ouviu, o que essa mulher ouviu? Eu fico imaginando o que ela ouviu. Ouviu falar que Jesus tinha acabado de sair da região dos Gadarenos, aonde um homem possesso por um espírito imundo que se cortava, ouviu falar que ele cura, que ele ressuscita. O que ela ouviu falar de Jesus a ponto de estimular uma fé tão grande, de tocar nele e sair poder? É isso que Jesus está falando. O que você está ouvindo falar de mim? O que você está ouvindo falar ao meu respeito? A ponto de estimular a tua fé para que ela seja tão grande, tão profunda, que você toque em Jesus e seja curada. A palavra diz que ela vem por trás. A fé dela vai gerando um movimento. A multidão comprimia. Muitas vezes nós somos uma multidão simpatizante do evangelho. A multidão toca em Jesus como um evento. Essa mulher toca em Jesus como uma necessidade absoluta. Ei, nessa caminhada com Jesus, ele não quer que você seja uma multidão. Ele quer que você seja discípula, discípula amada. A discípula amada é aquela que tem intimidade suficiente para, no momento de dor, reclinar a cabeça no peito de Jesus e sentir as batidas do seu coração. Saber as direções que ele quer dar para você. Curar todo o sangramento, curar todo o estancamento. Fazer de você um fluxo de fé. Fazer de você um canal de bênção. Fazer de você aquilo que ele sempre gostaria que você fosse. Deixa eu falar uma coisa interessante a respeito disso. Enquanto essa mulher, vamos lá no começo. Quem começou com a narrativa? Jairo. A filha de Jairo estava morrendo. Quando essa mulher toca em Jesus e ela é curada, outra galera chega nele e fala assim, ei, pode parar que a menina lá já morreu. Enquanto uma está sendo curada, a outra tinha acabado de morrer. Escuta uma coisa e grava isso no teu coração. Às vezes, você vai ter que sangrar para outra ressuscitar. A tua história de sangramento, às vezes, muitas vezes, vai ser o pilar para outra mulher testemunhar. Aonde você sangrava, às vezes está ali o quarto de uma mulher que está morrendo. E o teu movimento ao tocar Jesus vai fazer com que outras recebam um milagre. Ei, uma mulher 12 anos com fluxo de sangue e uma menininha que morrera com 12 anos. Você pegou isso no teu espírito? O teu milagre, aquilo que Deus está fazendo com você não vai paralisar o que Ele está fazendo com outras. Aquilo que Jesus está gerando em mim, o meu sangramento, muitas vezes está gerando cura e ressuscitação para outras meninas, para outras mulheres. Aonde você está sangrando quando você toca em Jesus, vai gerar cura para outras. Sabe o que acontece no final da história? Jesus chama aquela mulher de filha. Filha. A primeira coisa que Jesus faz conosco, ele não vai chamar ela pela ferida ou pelo sangramento. Quando você toca em Jesus, você é restaurada na sua identidade. Tocar em Jesus, ser curada, é ressignificar quem você é. Você não nasceu para sangrar. Você nasceu para ser chamada filha. Filha tem um lugar especial no reino. Filha é diferente. Ei, quando você é curada, Jesus não vai chamar você aqui sangra. Não, você é minha filha. E agora, filha minha, você está livre de todo o seu sangramento. Quando aquela mulher é curada, Jesus parte para a casa de Jairo, encontra uma menina morta, toma ela pelas mãos e fala, menininha, Talita come, menininha, levante-se. Aquela menininha é restaurada, a palavra diz que imediatamente ela fica de pé. E aí Jesus fala assim, agora que ela ficou de pé, dá a ela o que comer. O milagre exige manutenção. Se você foi tocada por Jesus, se Jesus te ressuscitou em qualquer momento da tua vida, há uma ordem, dê a ela o que comer. O milagre exige manutenção. Você foi curada, foi tocada, mantenha o que Jesus começou, se alimente da palavra, se alimente da presença. A caminhada com Jesus é aqui, ó, é Ele com você. Se alimentar da palavra, se alimentar da presença, manter o milagre vivo, manter o milagre ativo. Jesus, nessa trajetória chamada vida, Ele quer curar todo o teu coração, todas as suas entranhas. Ele quer curar você por dentro. Caminhar com Jesus, você não caminha com Ele sangrando. Você caminha com Ele sendo curada. E à medida que você é curada, outras vão ressuscitar. Deus abençoe a tua vida com poder. Compartilhe essa palavra com uma mulher que você sabe que está sangrando. Seja a boca de Deus, seja profeta na vida de uma mulher hoje. Fala, ei amiga, escuta essa mensagem. Ei amiga, Jesus vai falar com você. Jesus vai ressuscitar você.
E se você é essa mulher que por algum momento está sangrando, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida, estimular você nessa caminhada com Jesus. Não pare. Mantenha um milagre ativo, se alimentando, sendo gerada em Cristo. Essa caminhada é longa e essa caminhada é a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, agora nesse momento, Jesus, eu quero colocar a vida dessa mulher que está ouvindo essa mensagem. Muitas vezes, ó Deus, ela foi sangrando no meio do caminho, sangrando por palavras, sangrando por atitudes, pessoas que feriram o coração dela. Senhor Deus, pessoas que tentaram matar ela com palavras na infância. Senhor Jesus, nessa caminhada nós recebemos a cura do Senhor e essa cura ela é permanente, ela é poderosa. Vai tocando nela agora, Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E aonde há um sangramento que seja estancado agora, que ela tenha, Deus amado, atitude e poder de tocar nas tuas vestes, de tocar no Senhor, de ser arrebatada pelo teu poder, tocar no Senhor ao ponto de falar que do Senhor saiu poder e virtude. Abençoa, Deus, a trajetória dela, que nessa caminhada com Jesus, ela continue todos os dias mantendo a manutenção do milagre dela, Pai. Sei que o Senhor tem ressuscitado meninas, ó Deus, meninas que morreram na infância com traumas, abuso, palavras, e hoje o Senhor toma pela mão, ó Deus, dizendo, menininha, levante-se. Aquela mulher foi curada e uma menininha foi ressurreta, ó Pai. Ela ressuscitou porque o Senhor a tomou pela mão e nessa caminhada com Jesus, o Senhor não está distante. Na caminhada com Jesus, o Senhor nos pega pela mão. Eu quero louvar e engrandecer o seu nome, porque eu creio na cura dela, Senhor Deus amado, nesse dia. Louvado seja o Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.